Sejam bem-vindos a mais um Engenharia e Cidade para Todos. Estamos hoje aqui com a professora doutora Heloíse, professora da Universidade Federal do ABC, da Engenharia de Aeroespacial, é isso? Isso. Vamos fazer uma pequena apresentação, professora, depois a gente vai entrando aí no nosso bate-papo. Ok. Tranquilo, vamos lá. Oi, boa tarde a todos e todas. Enfim, é um prazer estar aqui conversando, falando sobre assuntos muito importantes, né? Na engenharia. Meu nome é Heloíse, eu dou aula lá na UFABC desde 2019. Também sou ex-aluna da UFABC, me formei lá. E hoje estou na Engenharia Aeroespacial como professora. Bacana. Vou te chamar de Heloíse, pode ser? Pode, Elo, pode ser também. Ficar menos formal. Tranquilo. E a gente estava aqui, para vocês que estão nos assistindo agora, em off, num bate-papo e conhecendo um pouquinho, porque nós vamos falar sobre o projeto Arandu. O que é o projeto Arandu? No que eu entendi, é um projeto que leva a cultura da engenharia espacial para a sociedade. É isso, professora? Isso. O nosso principal objetivo com o projeto Arandu é levar a cultura aeroespacial para a sociedade como um todo e também gerar interesse dos alunos que estão pré-vestibulares ali para fazer engenharia de forma geral e particularmente engenharia aeroespacial. A gente trabalha com esse público para que eles tenham interesse, para que eles conheçam e se apaixonem e queiram cursar engenharia. Esse é o nosso principal objetivo. Bacana. E então esse projeto começou pela universidade, foi pelos professores ou pelos estudantes? Qual foi a demanda que trouxe essa ideia? Então, a ideia foi de uma professora da UFABC, a Cláudia Celeste. Ela que idealizou o projeto justamente com esse objetivo de popularizar, de mostrar que o espaço, né, tudo que a gente constrói para o espaço está na nossa vida cotidiana. Não é algo longe, distante da gente, é algo que está na nossa mão todo dia, toda hora, né? Então, esse foi o principal objetivo quando ela criou o projeto em 2016. E aí, ao longo do tempo, ele foi crescendo, foi ganhando forma, enfim, a gente foi tendo ideias, ele foi ganhando corpo e hoje a gente está no 10º ano, na 10ª edição do projeto, a gente faz 10 anos, né? Ou é esse ano. E este ano eu tô como coordenadora principal. Mas sempre foi a Cláudia, de 2016 até o ano passado, e eu trabalhei com ela desde 2020 no projeto Arandu. Eu e mais o professor Leandro Baroni também. Nós três coordenamos o projeto e trabalhamos ali com todos os alunos que trabalham no projeto. E os estudantes podem participar de que forma? Os estudantes da UFABC, tanto de graduação quanto pós-graduação, podem trabalhar como monitores, que a gente tem um edital, uma abertura de um edital, e aí nesse edital eles podem entrar recebendo uma bolsa para o projeto de extensão. Então é uma bolsa que eles têm uma dedicação de 10 horas semanais durante todo o período do projeto. E aí eles recebem por isso. E eles também podem trabalhar e entrar no projeto a qualquer tempo, através do que a gente chama de fluxo contínuo, como voluntários. E o projeto na prática faz o quê? Então, na prática, a gente tem várias atividades dentro do projeto. A gente participa de eventos extensionistas e também científicos, com temáticas relacionadas com o que a gente desenvolve no projeto. Então, os alunos escrevem trabalhos, participam de eventos, vão aos eventos para apresentar. Então, por exemplo, congressos, simpósios, enfim, eventos científicos e também de caráter extensionista. Isso é uma coisa que a gente faz bastante. Outra coisa é o próprio curso. O projeto, ele dá um curso para alunos de ensino médio, assim, majoritariamente de escola pública. E nesse projeto, os nossos alunos da UFABC, que são os monitores do projeto, eles desenvolvem todo o curso. Então, as aulas, o projeto de aula... Tudo que vai ser feito no projeto, tudo que vai ser feito no curso, são os nossos alunos que fazem. E aí esse curso, ele tem o objetivo de construir um picosatélite. Então, picosatélite é um satélite, só que em formato bastante reduzido. E aí os alunos do ensino médio constroem, do início até o final do curso, eles vão ganhando ali as competências necessárias e no final eles constroem e inclusive testam, fazem alguns experimentos com o picosatélite.
Não, só não tem lançamento. Mas a gente consegue fazer experimentos, por exemplo, com sensor de altitude, umidade, pressão, andando pela UFABC. Então a gente consegue, por exemplo, ver a altitude subindo de elevador, descendo, saindo. A gente tem vários experimentos que a gente está ainda aprimorando e fazendo outros, enfim, né? Tem muita coisa para a gente sempre aprimorar. Então a gente tem feito bastante coisa nesse sentido. Mas a ideia é que esses alunos do ensino médio, eles conseguem ter o conhecimento necessário para construir de forma autônoma e guiada pelos nossos monitores o picosatélite, do começo ao fim. Então eles aprendem um pouco de conceitos de física, astronáutica, que são, né, os satélites, órbita, enfim, vários conceitos relacionados com isso, e também modelagem 3D, programação em Arduino, lógica de programação geral, e aí a gente junta tudo isso, sensores, né, a gente junta lá com Arduino, com sensores, e a gente consegue, então, inclusive a gente imprime na impressora 3D a cápsula, né, e aí a gente consegue, então, fazer esse picosatélite. No final do curso eles montaram, cada grupo ali, cada equipe montou o seu. E essa vivência de quanto tempo do ensino médio? Então, do ensino médio, a gente dá, cada ano a gente tem uma proposta de curso ligeiramente distinta, depende muito do nosso público, do próprio fluxo do projeto, do número de monitores, mas em geral são módulos de 2 a 3 semanas cada módulo. Então, em alguns meses, poucos meses, 2, 3 meses, a gente consegue fechar esse curso. Eu tinha entendido que, na verdade, o projeto Arandu ia para um colégio e fazia dentro do colégio. Não. Na verdade, os estudantes vão para o UFABC como se fosse uma carga horária, talvez não obrigatória, óbvio, mas limitada ali de dias da semana e atuam num projeto, como se eles estivessem fazendo uma pequena graduação. Eles vão, normalmente a gente faz assim, algumas vezes por semana, né, ou depende muito do nosso calendário, da disponibilidade dos nossos monitores, da disponibilidade dos alunos, então a gente estrutura tudo isso, inclusive quem estrutura tudo isso são os nossos monitores no projeto, então eles que gerenciam, eles que fazem tudo, que vão atrás dos alunos, que gerenciam o nosso calendário, que estruturam o curso, como que o curso vai ser dado nessa edição, o que a gente vai fazer de diferente, o que a gente vai repetir, o que deu certo ou não. Então tudo isso é feito pela equipe, que são os monitores, que são os alunos da UFABC. E aí nesse processo todo a gente constrói tudo isso e aplica. Então esses alunos que vêm do ensino médio, eles utilizam o laboratório seco, didático da UFABC, laboratório de informática, sala de aula, todos os espaços que são necessários para a construção do picosatélite e também desenvolvimento da teoria toda que eles aprendem, é feito nos espaços da UFABC. E aí, a gente também, no ano passado, fez pela primeira vez uma visita guiada para os alunos do Arandu, dos alunos do ensino médio que vieram para fazer o curso do Arandu. Eles ganharam uma visita guiada também, e aí a gente levou as entidades para conversar, eles conheceram algumas entidades estudantis relacionadas com a aeroespacial, conheceram um pouco mais da UFABC como um todo, do campus, a gente foi em alguns laboratórios. Então a gente fez essa visita também para eles conhecerem um pouco mais o que é o UFABC. Não, acho que, na verdade, assim, você está falando, eu estou pensando aqui, porque a gente, aqui no Engenharia para Todos, a gente sempre que vem aqui os estudantes que apresentam os projetos, as entidades, eu sempre dou uma cutucadinha, trazendo esse dado que eu vou te passar, que certamente você sabe. A China, os Estados Unidos, a Índia formam infinitamente mais engenheiros e engenheiras do que no Brasil, né? A gente tem um número aí, não sei se esse número é real, mas é um número que roda no mercado, que a Índia, a China, os Estados Unidos em torno de 20 a cada, acho que 1.000 pessoas, né? E no Brasil cada 5 a cada 1.000. É um número muito inferior. Então o projeto de vocês é um projeto que está incentivando estudantes do ensino médio a superarem esse número, porque mostrar que a engenharia não é chata. Exato. Porque até dando um outro parênteses, na pandemia abriu o governador da época, abriu uma janela para quem quisesse dar aula no ensino médio, que estava faltando professores por conta da pandemia. E eu me inscrevi, fui dar aula de física e matemática num colégio aqui em São Bernardo. E aí, mas foram só 6 meses. Eu sou só engenheiro, não sou professor, mas eu fui para querer ajudar, porque era um período que estava todo mundo querendo dar uma contribuição, né, para a sociedade. E aí nas aulas eu falava de engenharia. O que todo mundo me respondia que queria ser youtuber, gamer,
queriam outras profissões, e quando eu falava de engenharia, ninguém queria fazer engenharia. Assim, então isso foi um choque que eu tive de realidade. Eu não sei se isso estou falando um recorte pequeno que eu tive de 6 meses, segundo semestre de 2021. Então eu não sei se isso não é ciência, é um recorte pessoal meu, mas algo que me chocou, que eu vi que a sociedade olha para a engenharia como burocrática, como chata. Pode, alguns como que vai dar dinheiro, mas para um estudante eu acho que esse não é o foco final do que vai fazer, o que ele vai vivenciar. Então, trazendo para a nossa conversa aqui, eu estou vendo que o projeto de vocês é um incentivo para a aeroespacial, que é engenharia, mas para engenharia. É Exatamente. Isso? Para a ciência, no caso. Na verdade, assim, o que a gente percebe lá com os nossos alunos do ensino médio que a gente recebe na UFABC e vem fazer o curso, é que muitos deles, até em algum momento, legal, tenho curiosidade e tal, mas isso é como se não fosse possível. É como se fosse muito distante, isso não é pra mim, isso daí eu nunca. Ou, inclusive, assim, nem conhecem o campus de São Bernardo da UFABC, nem sabem que a UFABC existe. Então, assim, isso é algo que a gente quer trazer principalmente para o nosso entorno, principalmente para o ABC, porque a UFABC é do ABC. Né? Então, a gente, claro que a gente recebe alunos do país inteiro, isso é maravilhoso, mas e o ABC? Né? A gente está aqui também para atender essa demanda e para fazer as pessoas entenderem que a universidade pública é para todos. Ela tem que ser, e ela é, né? Ela tem que ser inclusiva, ela é para todos. E isso é algo que a gente também trabalha no projeto, que a gente pega os alunos que vêm de uma escola pública e às vezes eles acham que, sabe, jamais eu vou estudar numa universidade pública. Isso é impossível. Nossa, você tá me falando, eu vou trazer um outro ponto que aconteceu comigo nesse período, de que eu dei aula. E eu fui muito, assim, é uma autocrítica, eu julguei e depois tomei uma porrada da vida. E eu vou te contar. Tinha um estudante dos poucos que falou que queria fazer engenharia. Só que, infelizmente, pela pandemia, eu estava dando aula de física e muitas vezes na física a gente usa a regra de 3, certo? Então, uma regra de 3. E eu percebi que eles não sabiam fazer regra de 3 porque eles perderam 2 anos aí da pandemia. E esse menino queria fazer engenharia. E eu ensinei parei, para a aula, estava ensinando outras coisas, vou ensinar a fazer regra de 3. E fiz a conversão de moeda e tal, ensinei eles a fazer uma regra de 3. E tinha um menino que queria, e eu fui pra casa, falou, ele jamais vai fazer engenharia. E aí eu tava um dia na Federal, porque às vezes eu passo lá na Federal, tem os projetos do Futurage e tal, e eu vi ele lá dentro. Eu espero que ele não estava só passeando, eu espero que ele estava cursando. E eu fiquei, tipo, emocionado na hora, porque, assim, por isso que eu falei, eu tomei um tapa, não que eu tava com preconceito com ele, mas é assim, ele superou a dificuldade. Eu me arrepio de falar. Ele superou a dificuldade do momento da pandemia. Deve ter feito cursinho, certamente teve que fazer cursinho para passar, mas era uma universidade pública, era um colégio público, que eu estava dando aula, com dificuldades da pandemia, matemática, física, que já é um curso que matemática e física não. As matérias que a gente tinha lá, as disciplinas chatas, né, que as pessoas não têm muito interesse, e ele superou. Então eu acho que a universidade, porque o formato que a Federal depois se quiser falar um pouquinho, que eu acho que é importante, porque depois que eu entendi como a formação do BCIT, 3 anos já se forma no bacharelado, depois ele pode... É um formato diferente, acessível, eu acho que é importante para as pessoas terem uma noção de que é possível estudar na Federal. Você falei muito. Eu acho que é mais do que isso, não só pelo próprio projeto pedagógico institucional, pelo formato da própria instituição, né, como ela é organizada em termos de curso, de ingresso. O acesso via cotas institucionais é algo que abre portas mesmo, né? Então, os alunos que são de escola pública têm 50% das vagas como cotas. Isso eu não sabia. Se o aluno é de escola pública, ele tem 50%, ele entra nesses 50%. Ele disputa naquela... Isso. E aí, dentro dessas categorias, a gente tem outras. Tem de pretos, pardos, indígenas, tem de social, né, situação socioeconômica, tem de PCDs, pessoas com deficiência, né, com necessidades especiais, tem também para transgêneros. Então, tem várias cotas, porque o objetivo é justamente fazer com que a universidade pública
seja acessível para todas as pessoas, e principalmente para aquelas que precisam da universidade pública para se desenvolver e para desenvolver o país. Então, esse é, acho que, o principal objetivo, e é algo que a UFABC faz e teve como um dos pilares da sua fundação desde o seu surgimento. E tem conseguido fazer isso. E eu acho mega interessante porque, assim, essas cotas, tal, no mundo da engenharia, porque a engenharia é uma profissão elitizada. E eu não estou falando aqui com preconceito, dizendo que só tem pessoas que têm dinheiro ou não. Historicamente, foi construído assim no Brasil que pessoas que tinham recurso financeiro acabavam estudando, ia passando de pai para filho. Eu sou engenheiro, tenho muitos amigos que o pai é engenheiro e agora fez engenharia e quer que o filho faça engenharia porque é o mundo disso. Sim. É uma perpetuação dentro da engenharia. E tá tudo bem. Tudo bem. Só que também é possível que outras pessoas com essas características, dando essas oportunidades das cotas, que elas possam também entrar numa universidade e fazer engenharia, porque não é só história, só de humanas, né? E outra coisa, na UFABC o aluno entra para cursar alguma das engenharias, ele precisa ingressar pelo bacharelado em Ciência e Tecnologia. E no bacharelado em Ciência e Tecnologia, ele não necessariamente vai sair dali para fazer engenharia, ele pode também escolher outros cursos. Tem neurociência, tem ciência da computação, ciência de dados, que é um curso que está bombando muito agora. Tem bacharelado em física, química, biologia, biotecnologia, enfim. Então tem vários cursos e o aluno ele não é obrigado a escolher isso no vestibular, no SISU, né? Quando ele faz o ingresso lá e faz a inscrição dele pelo SISU, ele não é obrigado a escolher um curso. Ele entra pelo BCIT. E o que é mais legal de tudo é que o próprio bacharelado em Ciência e Tecnologia é uma formação. É um curso por si só. Então, ele te dá competências mais curso do que... superior, né? Um curso superior. Ele é um bacharelado. Então, ele te dá competências mais do que suficientes para você ser um profissional no mercado de trabalho. Então, você consegue... Mas sai como tecnólogo ou sai... Não. Bacharel em Ciência e Tecnologia. Então, é um bacharelado. E é um bacharelado que a gente chama de bacharelado interdisciplinar. Qual que é o principal objetivo desse bacharelado? É que todas as competências básicas relacionadas com exatas, no caso do bacharelado em Ciência e Tecnologia, e humanidades e ciências sociais, que todos esses conhecimentos sejam muito fortes. Sejam uma carga realmente, uma base muito forte, muito boa. Para quê? Para que todos esses profissionais sejam capazes de desenvolver a profissão que o futuro vai te dar. E aí, você vai ser capaz de desenvolver as competências que você precisa a partir dali, de forma autônoma. Isso já é engenharia, né? Isso já é engenharia, exatamente. Mas, se você quiser adquirir competências específicas que te deem uma formação mais especializada, então você continua e cursa lá. Engenharia aeroespacial, engenharia de instrumentação, automação e robótica, engenharia de materiais, engenharia biomédica. Então tem várias engenharias também, engenharia de gestão, que também é uma super procurada. Então a gente tem ali várias engenharias que estão nesse hall aí dos cursos que a gente chama de guarda-chuva do BCIT, né? Que estão ali debaixo do BCIT. E aí, é claro, se o aluno entra com esse objetivo já claro, eu quero ser engenheiro aeroespacial, desde o primeiro dia de aula, ele vai cursando o bacharelado em Ciência e Tecnologia, já escolhendo as disciplinas que vão levá-lo para engenharia aeroespacial. Então a gente fala que nenhum aluno do BCIT tem diploma igual, porque cada um cursa e trilha o seu caminho de acordo com os seus interesses e com o curso que pretende fazer futuramente e com os seus interesses gerais. As disciplinas ele pode escolher. A única matrícula que é compulsória é o primeiro quadrimestre, que o aluno entrou, não sabe o que ele está fazendo lá, ele é matriculado. Depois disso, é 100% escolha do aluno. Claro, existem disciplinas que são obrigatórias para que você tenha as competências que são obrigatórias, mas o resto é resto. Estou fazendo engenharia, tem uma matéria que eu quero fazer economia. Eu posso fazer economia? Pode. Você pode cursar na filosofia. E outras pessoas não. Que não queiram fazer, não precisam fazer, e ela vai entrar para você como uma disciplina livre. A gente tem disciplinas que são de opção limitada e disciplinas livres. Opção limitada é um hall e dentre aquelas você precisa fazer algumas. E as livres são livres. Quero fazer Libras. Muita gente quer fazer Libras. Muita gente quer fazer a disciplina de Libras, que é uma disciplina das licenciaturas. E é super disputada. Jura? Não tinha essa visão. Sim, muita gente quer fazer.
E aí é uma disciplina que pode entrar como livre se você quiser. Eu quero fazer Libras porque eu acho que isso é importante pra mim, enfim. E é uma competência importante. De repente você vai trabalhar em um lugar, você vai trabalhar com acessibilidade, mesmo sendo engenheiro, Sim. né? Então, por exemplo, uma disciplina que agora é obrigatória é desenho universal. Desenho universal também tem tudo a ver com acessibilidade, uma disciplina das engenharias. Desenho universal, por exemplo, são aqueles desenhos que a gente vê um determinado símbolo e você já sabe o que aquilo significa em qualquer lugar do mundo. Tá, tipo uma placa de pare. Isso. Desenho... Tá escrito, ou um desenho de banheiro, ou de cadeirante. Cadeirante. Tá. Isso é desenho universal. E tem tudo a ver com engenharia, né? Então agora, pelas novas DCNs, Diretrizes Nacionais Curriculares das Engenharias, é obrigatório que todo engenheiro tenha desenho universal. Que tem a ver com acessibilidade, tem tudo a ver com acessibilidade, né? Então, de repente, sabe, as coisas estão relacionadas, né? Eu acho que é isso. Então, a ideia do projeto do Arandu é trazer todo esse mundo que é vasto, que é múltiplo, que é diverso e que é inclusivo para os alunos, majoritariamente de escolas públicas. A gente tem essa prioridade, mas não só, né? Mas justamente para isso, para trazê-los, para conhecer o que é engenharia aeroespacial especificamente, pensando nessa parte espacial especificamente dos satélites. Nossa, muito Mas incrível. é claro, eles têm contato com tudo isso aí, então acaba que é um aprendizado muito grande, né? E tudo que você está falando aqui, eu estou pensando quais são os desafios, porque bacana, você está trazendo estudantes que são de ensino médio para conhecer. Tá, até aí só conhecer uma palestra é interessante, mas eles na verdade eles vão aplicar isso na prática. Sim. Eles têm que ter alguns conhecimentos básicos. Sim. Alguns cálculos, né? Sei lá, vai ter que calcular alguma coisa minimamente para poder chegar. Como é que chama o satélite? É um picosatélite. É pico porque ele é bem pequenininho, né? Tá. São as dimensões. O picosatélite. E eles vão ter que desenvolver e criar isso na prática. E você como professora, junto com outros professores e também com os estudantes da UFABC que estão coordenando esse projeto, o que vocês olham como o maior desafio com esses é de estudante para estudante, né? O estudante secundarista. Qual é o maior desafio? Olha, especificamente na edição do ano passado, a gente notou que existia uma dificuldade muito grande com a utilização da tecnologia. Então, apesar de 100% daqueles alunos que vieram para fazer o curso terem acesso a celular, computador, notebook em casa, isso a gente pesquisou. Então a gente fez lá um questionário, eles responderam que tinham acesso, inclusive já nasceram com, né, nativos digitais, né? Então eles são nativos digitais. Mas a gente percebeu que eles têm extrema dificuldade em utilizar a tecnologia para outras coisas que não seja curtir. Sabe? Então, até fazer um cadastro, colocar um e-mail, preencher um formulário, eles têm dificuldade de realizar esse tipo de coisa, de entrar num software, de fazer um cadastro, de poder programar alguma coisa. Então, tudo isso, a gente se espantou, a gente até publicou um artigo sobre isso depois, com esses resultados que a gente obteve. Com essas dificuldades, né? Pensando que isso é uma dificuldade. Isso é um mega desafio, porque se eles estão com isso na mão e não estão sabendo utilizar... E assim, claro, não são todos, né? Mas eu digo, de forma geral, que a gente esperava um resultado muito superior em termos de destreza e de alfabetização mesmo digital, né? A gente percebeu que a conclusão que a gente chegou foi que, apesar de serem nativos digitais, isso não dá, isso não vence o analfabetismo digital, né? Não vence. Você ter um celular na mão não significa que você vai saber aproveitar esse celular para fazer algo, por exemplo, que está relacionado com engenharia, para construir algo, para tirar uma informação relevante, para pesquisar uma informação diante da vasta imensidão que a gente tem da internet, né? Então, e de saber julgar o que é bom e o que não é, sabe? Então, tudo isso é um desafio. E também tem o desafio do interesse dos alunos, né? Do aluno se interessar e manter o interesse, manter o foco, não se perder, não se desviar, né? Da atenção, que hoje em dia está todo mundo acostumado com um ritmo muito mais acelerado. Então, uma das estratégias que a gente usa no curso do Projeto Arandu são as gamificações. A gente utiliza estratégias de jogos para poder pegar a atenção ali, para o pessoal que participa do ensino médio conseguir
ter mais engajamento, trabalho em equipe, empatia, liderança, enfim, várias características que são importantes, inclusive para a formação de engenheiro, nesse desenvolvimento. Então, todo o conteúdo que os monitores do projeto, porque tudo isso quem faz são os alunos da UFABC. Então, eu estou aqui como a coordenadora, mas quem faz tudo são os alunos do projeto, né? Então, todos os conteúdos que são ministrados para os alunos do ensino médio, os monitores do projeto desenvolvem gamificações em cima. E aí, em cada aula, apresenta o conteúdo, fazem exercício e tal, e também faz a gamificação. Normalmente é em grupo, então é um trabalho em equipe, então isso também ajuda, porque às vezes uma pessoa é melhor em uma coisa, outra é melhor em outra, a outra é mais tímido, outra é mais... Então, a gente acaba conseguindo juntar essas potencialidades de cada um e um ajuda na dificuldade do outro também. Nossa. E tem esse engajamento aí das equipes. Eles se matam lá, eles brigam. Mas eu fiquei chocado com essa informação que você trouxe do suposto, não vou chamar de analfabetismo digital, porque não é analfabetismo. Não, mas é uma dificuldade. Eu fiquei, porque assim, a nossa geração, minha no caso, a gente não, vou falar de mim, né? Não posso falar de outras pessoas. Eu tive muita dificuldade com a pandemia, ter que entrar para o mundo digital, isso que nós estamos fazendo aqui, foi o pontapé, mas depois eu fui fazer especialização, fui buscar outras coisas, porque eu vi que eu precisava fazer isso. E a gente não teve isso na universidade, né? Eu tive professores que faziam cálculos em regra de cálculo. Eu já peguei a época da HP, né? Que já fazia nas calculadoras, nas HPs. E agora tem inteligência artificial e ladeira abaixo, vai cada vez aumentar mais. Eu até brinco com a minha filha, que tem 13 anos, quando ela vai falar, ela estuda pela inteligência artificial, né? Ela estuda, depois ela faz meio que um bate-papo ali com a inteligência para ir vendo se ela está indo bem ou não. E eu acho isso bacana, a iniciativa dela, está usando uma ferramenta para aprender a estudar, né? Não está dando resposta para ela. E aí até falo que, para mim, ChatGPT, essas outras que tem, o nome está errado, não é inteligência artificial, é conhecimento artificial, porque na verdade todo o conhecimento está ali e você acessa aquele conhecimento quando você precisa para utilizar alguma coisa. Eu acho que esse deveria ser o nome correto, mas é uma questão minha particular, porque ali não tem tem inteligência, óbvio, mas a ideia ali, na minha leitura, é que tem o conhecimento da humanidade está ali dentro e a gente acessa quando eu não sou advogado, quando eu preciso fazer um contrato, eu solto ali a minha ideia, vem um contrato, depois eu levo para um advogado, para ele olhar, para detalhar. Mas eu já tenho uma noção geral. Então, eu utilizo o conhecimento do mundo para fazer isso. Ponto. Quando você me traz essa informação que as crianças, né, deve ser de 15 a 17 anos, mais ou menos, estão apenas utilizando uma ferramenta para lazer e não para criar mais conhecimento e prática, desenvolver e resolver problemas, porque engenharia é resolver problemas. É um problema que estão com dificuldade de racionalizar em cima da tecnologia, né? Exato. Isso é um problema na prática? Saiu agora do podcast uma pergunta minha. Isso, vocês já têm alguém estudando isso como um problema da sociedade em cima disso? Não. Isso foi uma coisa que a gente identificou no ano passado, então é algo recente que a gente viu. Pode ser que seja um recorte específico também, né? Porque aí, para virar uma pesquisa mesmo, a gente teria que ampliar esse público e tal. Mas foi algo que nos chamou a atenção. Chocou. Chocou. Porque a gente esperava que houvesse mais destreza nesse aprendizado de, por exemplo, um software novo, de uma programação numa linguagem nova. A gente imaginava que já tiveram contato. Então, mesmo que tenha uma certa dificuldade, não vão ter tanta dificuldade. E não foi isso que a gente notou. A gente notou bastante dificuldade de ter que, assim, pegar na mão mesmo e ensinar de fato, né? Então, com menos autonomia do que a gente esperava que eles tivessem. E isso não necessariamente é um problema, mas pode ser uma leitura de algo que precisa ser trabalhado desde a infância, né? Uma preocupação em não só dar o instrumento na mão, mas dar educação mesmo, e instrução para utilizar esse instrumento da forma mais ampla que ele pode oferecer. Aprofundar. Né? Aprofundar,
E não simplesmente, eu acesso, porque é muito fácil e não exige nenhum raciocínio você acessar uma rede social e clicar e ver. Consumir. Mas produzir é algo que exige, né? Criar, produzir, Pensamento lógico, né? exige muito mais. Então, nem todas as pessoas vão para esse caminho, claro, natural. Mas a gente espera que aqueles que gostam de tecnologia, que gostam de ciência, que gostam de engenharia, tenham essas ferramentas para lidar com isso no momento que eles forem cursar engenharia. Então, isso foi um recorte que a gente encontrou. E principalmente a dificuldade de foco mesmo, de conseguir ter atenção, né? Mais do que 30 segundos ali. Então isso é uma característica da geração, do nosso estilo de vida atual, que é algo que nós, enquanto professores também universitários, lidamos com os nossos alunos, né? Em todos os níveis de ensino, não só no caso do ensino médio, mas é um desafio que a gente ainda não sabe como lidar exatamente. A gente aprende com a prática, com o dia a dia, com tentativa e erro, ou utilizando técnicas pedagógicas que também estão sendo estudadas, que estão sendo aprimoradas, para que a gente consiga mudar isso, né? Mas o que a gente percebe é que a educação, que é baseada em projeto, que é no caso do curso do Arandu, a gente baseia tudo que eles aprendem em cima do picosatélite, então eles têm um objetivo que está sempre ali, né? Então a gente tem até um que a gente chama de caderno de missão, eles escolhem uma missão, que seria a missão espacial do satélite deles, que, claro, que é algo fictício, né? Eles não vão lançar para o espaço, mas a gente coloca isso como algo para eles terem um engajamento, né? Para gerar um engajamento. Então o meu satélite vai ser para tal aplicação. Vai ser para o agronegócio. Eu vou pegar as imagens e vou tratar e vou fazer alguma aplicação. E aí eles vêm adquirindo esse conhecimento para chegar nesse objetivo final. Obviamente, né, com muita simplificação, enfim, é uma coisa assim, muito simplificada, mas que tenha um pouco desse lúdico, que seria a aplicação real. E isso que é a educação baseada em projeto, né, você ensinar alguma coisa em cima de algo que você está construindo, isso também gera engajamento, né, principalmente para aquele aluno que tem a tendência já de fazer engenharia, que gosta do fazer, de pôr a mão na massa, de fazer coisas. Isso também ajuda bastante, eles terem esse engajamento. Então, eu vejo aqui um conceito de física, mas eu vejo no laboratório que eu consigo aplicar ele ali. Então, por exemplo, eu vi na aula o que é a lei de Ohm, e eu fui no laboratório e eu vi a lei de Ohm. Eu vi o LED acender, eu vi, aumentou a luminosidade, diminuiu, por que isso aconteceu. Então, todos esses processos do curso são baseados no projeto geral, que seria a construção do picosatélite, e com os objetivos secundários ali, né? Que são objetivos menores que eles vão chegando e atingindo para chegar no final, que seria o picosatélite. Então essa é a ideia principal. Não, é incrível. E um questionamento. Engenharia resolve problemas, certo? Você me trouxe uma dor. Ou cria problemas. Também, para ser resolvido depois. Mas o foco principal de um engenheiro, de uma engenheira, é resolver um problema, uma dor da sociedade. Você está me trazendo uma dor, né? E aí, pensando, não vou pensar só nos estudantes de ensino médio, mas pensando nos estudantes de engenharia como um todo, porque vocês têm esse recorte, né, enquanto professores. Para um estudante de engenharia ter sucesso como uma profissão, o que você, depois de tudo que você me trouxe, o que você acha, quais são as principais características que ele tem que ter? Olha, eu digo que uma característica que especificamente os alunos da UFABC, eu vou puxar a sardinha para a UFABC, que eles têm é coragem. Eu digo isso de uma forma geral, até brincalhona, mas no seguinte sentido. Perdão, cortei a câmera. Vamos começar de novo. Não, eu digo que... Mas vamos começar de novo porque daí vira um corte. Tá, não, beleza. Eu digo que uma característica que os alunos da UFABC têm, eu puxo a sardinha para a UFABC, porque, enfim, sou da UFABC, sou formada na UFABC, mas eu digo que eles têm coragem. E não é, eu falo de uma forma brincalhona e tal, né? Tem coragem. O que isso significa, né? Significa, assim, que dentro da maneira como a UFABC é construída, né? Enfim, como o aluno trilha o seu próprio caminho com tanta autonomia e escolhe a sua caminhada, a sua trajetória, isso traz, eu digo que é uma coisa muito boa, né? Dá uma liberdade e, ao mesmo tempo,
é algo perigoso, né? Você ter tanta liberdade, você fazer suas escolhas que tem consequências. Essas consequências podem não ser tão boas e você vai ter que lidar com isso. E isso é aprendizado. Isso é o aprendizado da vida real. Porque na vida real, você vai participar de um projeto de engenharia, ele vai atrasar, ele não vai ter aquilo que você imaginava que tinha que ter, não vai funcionar da maneira que você imaginou no começo. Eu sempre falo para os alunos, se você fizer um experimento e funcionar, tá errado. Porque nunca vai funcionar da primeira vez que você fizer. É muito difícil, né? Alguma coisa inovadora, alguma coisa que você nunca fez, que você não sabe. Você fazer e dar certo, desconfie. Desconfie. Então, assim, essa coragem que eu digo é a capacidade que o aluno tem, que esse profissional tem, de lidar com a diversidade, com gerenciamento de tempo, com pressão, com buscar a informação por si mesmo, então aprender as coisas de forma rápida, dinâmica e autônoma, mais autônomo possível, ou conhecer pessoas que saibam, que possam te ajudar, você ter um conhecimento básico em várias frentes, em várias áreas, é muito importante para você, dentro de um projeto de engenharia. Você não está trabalhando só com engenheiro, e cada vez mais, hoje em dia, mais ainda, você está trabalhando com médico, você está trabalhando com biólogo, você está trabalhando com físico, enfim, né? Com sei lá, até com historiador, dependendo do que você vai fazer. Você não sabe, geógrafo. E aí você vai ter que lidar com conhecimentos que são de cada área e saber transitar. Saber falar, saber ouvir, saber entender um pouco de cada coisa. E mesmo que você não saiba, se você não souber nada, nossa, não sei nada desse assunto aqui, você vai ser capaz de aprender. O mínimo para poder trabalhar junto. Então, acho que aí cai naquela lógica do BCIT, né? Exato. De ter as capacidades para poder encontrar uma saída para o problema. Então, isso eu acho que é uma coisa muito valiosa da UFABC, que o mercado tem visto, que os alunos têm essa formação, assim, essas características, né? E além disso, na UFABC, como a gente não tem um curso fechadinho, a gente não tem turma. Então, os alunos não têm muita turma, assim, turminha, eu estudo com fulano, ciclano e eu vou o curso inteiro com ele. Não. Cada um é meio que por si, vai trilhar o seu caminho. Então, esse senso de pertencimento, ele precisa ocorrer pelo aluno através das entidades estudantis, através dos projetos de extensão. Então, o aluno, de uma forma mais... Ele cria uma identidade através das entidades. Exatamente. Então, isso fomenta e fortalece as entidades, os projetos de extensão, as coisas que acontecem extracurriculares, porque o aluno sente essa necessidade. E aí ele vai se juntar com um grupinho que gosta de foguete, os fogueteiros. E aí eu vou fazer aquilo que eu gosto, vou conversar com o pessoal na minha língua. Mesmo que eu não curso engenharia espacial, mas eu tenho muita afinidade com esse assunto, eu vou lá e participo. Eu sou da engenharia de gestão, mas eu queria muito gerenciar ou aprender a gerenciar um projeto que desenvolve satélites. Vai para Sirius e junta com o pessoal. Então, assim, e mesmo os projetos de extensão, a gente já teve casos de um aluno que participou do projeto e falou que quando ele estava ministrando as aulas do curso, ele deu um clique e ele falou, é isso que eu quero para minha vida. E aí ele virou professor. Ele quis dar aula. Ele quis dar aula. E ele falou, é isso que eu quero pra minha vida. Naquele momento. Então ele teve aquela experiência que talvez ele não tivesse tido de outra forma. Ele nunca tinha pensado nisso. E quando ele vivenciou aquela experiência, aquele contato com os alunos do ensino médio, e o curso, e as aulas, ele falou, é isso que eu quero. Eu vou pra esse caminho. Então também ter essa possibilidade, né, de experimentar. E dentro do projeto, eles têm muitas coisas para fazer que desenvolvem o que a gente chama de soft skills, né? Sim. Então, eles vão ter que gerenciar tempo, prioridades, vão ter que organizar os espaços, organizar as pessoas, lidar com essas pessoas que vêm de fora da UFABC, que são pessoas diferentes, enfim, que trazem esses problemas aí que a gente não sabe resolver. Então, isso tudo é um aprendizado muito grande para todo profissional. E eu acredito que muito fortemente para o profissional da engenharia, que vai ter que resolver problema, lidar com problema como a sua principal atividade de trabalho, né? Então acho que isso é uma formação, é algo crucial, assim. Sim. E agora pensando como engenharia, né? Você é engenheira, né? Doutora nessa área, trabalha dentro de uma universidade de ponta,
tem alunos e estudantes que são incríveis, e realmente são incríveis mesmo, não Sim. só pela capacidade intelectual, mas pela questão humana, pelo acesso que eu tenho a eles, de que são pessoas boas, pessoas de coração bom. Né? Então, olhando tudo isso, e o que você acha que está vindo dessa nova geração para a engenharia de mais transformador? Porque a gente está num mundo tecnológico, cada hora a gente não sabe que tecnologia vai vir nova. Né? Sim. Então, você acha que, aí vou trazer uma observação minha, que a gente está numa curva agora de estabilização de tecnologia e a gente tem que deixar isso mais transversal para toda a sociedade, e é o momento da gente agora divulgar as tecnologias, ou você acha que ainda vai ter muito mais descoberta tecnológica dentro do mundo da ciência? É isso que eu estou trazendo para você. Não sei se ficou claro o meu questionamento. O que é mais transformador para a sociedade que a engenharia pode trazer? O que eu acho que é de mais transformador e que é de mais urgente é que a gente saiba fazer tecnologia que seja útil para a sociedade, né? Obviamente, toda tecnologia tem que ser útil, mas que seja sustentável. Eu acho que isso é o principal pilar que precisa ser desenvolvido, e vai ser na marra. Vai ser quando ninguém mais puder respirar, quando ninguém tiver mais água, quando ninguém tiver mais nada e a gente tiver todo mundo morrendo, vai ter que fazer. Então, eu acho que é algo que já vem acontecendo, mas precisa de muito, muito, muito mais. A gente conseguir fazer engenharia de uma forma que eu considero a mais inteligente de todas, né? Que seria convivendo em harmonia com a natureza, com a sociedade, com as pessoas de forma geral, né? Então, é uma engenharia inclusiva, uma engenharia social, né? Que pensa na sociedade, que pensa na humanidade, no planeta. Eu acho que tudo isso é fundamental e é algo que talvez é pouco relacionado com o trabalho de engenheiro. E eu penso que cada vez mais os engenheiros precisam pensar nesses aspectos, porque você não vai fazer nada para funcionar em que mundo? Um mundo que não existe, um mundo que morreu, né? Então não adianta você ter tecnologia aí, quem que vai usar? Quem que vai usufruir disso? E também pensar nas pessoas como um todo, né? Então, ser uma engenharia que pense de forma humana mesmo, na pessoa. O que eu digo, por exemplo, da importância de ter diversidade dentro de todos os trabalhos, mas especificamente aqui falando da carreira de engenharia. Existem problemas que são problemas específicos de um público, ou de um público que tem alguma necessidade especial, ou de um público, por exemplo, o público feminino. Existem problemas que são femininos. E a engenharia, historicamente, é masculina, né? A engenharia é predominantemente masculina. Um dado só do nosso canal, quase 90% masculino que nos assiste. Então, e aí o que eu digo? Existem problemas que são femininos, por exemplo, eu não sei quem desenvolveu isso, mas eu chuto que foi um homem, muito provavelmente foi um homem. Quem desenvolveu a tecnologia de uma bomba extratora de leite? Nunca usou. Sabe o sofrimento. Então, assim, tem coisas que são problemas de determinados grupos de pessoas. E se essas pessoas estão aptas a desenvolverem tecnologia, elas vão poder desenvolver uma tecnologia infinitamente melhor. Porque elas estão aptas a isso, né? Elas sabem, elas vivenciam esse problema. Estou dando um exemplo específico, mas pensa nisso de uma forma geral, né? Então a gente pensa em problemas que são estritamente masculinos, estritamente femininos, estritamente de uma pessoa que é cadeirante. Você só vai saber se você é cadeirante. Se você não é cadeirante, você não vai saber. Você pode até tentar imaginar, mas você não vai saber. Não, uma coisa simples que está vou mudar a câmera aqui, que está na mão de todo mundo todos os dias, que é a acessibilidade. Tem que ter uma rampa de acessibilidade. Você desceu aqui, vocês não estão enxergando aqui, né? Aqui na Associação dos Engenheiros é uma rampa bem íngreme, né? De quase 45 graus. Então ela é acessível. Pra gente sempre foi acessível. Até que veio um cadeirante, um amigo nosso, desceu de cadeira aqui, a cadeira ele não conseguiu segurar, ela começou a vir com velocidade, nós tivemos que segurar ele. Ele ia causar um acidente. E a gente nunca parou para pensar que lógico que tem normas que diz que tem a inclinação correta, não estou dizendo aqui que nós enquanto engenheiros
não tínhamos essa ciência. A gente sabia que estava fora da norma, mas é uma rampa de entrada de quem não está vendo conseguir imaginar. É uma garagem, uma rampa longa, que deve ter uns 25 metros, uma garagem bem inclinada. Então estava acessível, mas não estava acessível, porque ele poderia ter um acidente. Né? Então eu acho que esse olhar diferente só quem vive pode. Exatamente. Nós vivenciamos quase uma tragédia, mas quem vive o dia a dia de ser um cadeirante ou de uma mulher que vai ter que fazer como é que chama a bomba? Bomba extratora. Realmente deve ter sido um homem. Quero resolver o problema, resolvo o problema, dou aqui do... Por exemplo, tecnologia de sensores vestíveis, né? Então a gente tem cada vez mais roupas que têm aplicação de sensores. E a vestimenta, mesmo vestimentas comuns, tipo de policial ou essas vestimentas com sensores, elas têm características do corpo, que também é diferente, né? Do masculino e do feminino. Então, você precisa levar isso em consideração quando você vai fazer a roupa, quando você vai colocar o sensor, quando você vai criar aquela tecnologia. E às vezes isso passa despercebido por quem é engenheiro, né? Por quem tá ali na frente do problema e quer criar uma solução. Então, se você tem uma equipe diversa, eu acho que é isso que a universidade busca e, inclusive, o projeto de extensão, ele também acaba sendo muito diverso, porque não é só o engenheiro aeroespacial, o estudante de engenharia aeroespacial que pode participar como monitor. Qualquer aluno da UFABC, de graduação, de pós-graduação, pode participar. Ele vai conviver com outros alunos ali que são de cursos diferentes, que têm uma mentalidade diferente, têm ideias diferentes e até jeito diferente de pensar em como fazer, em como resolver. Vamos dar o curso assim, vamos dar o curso assado, vamos fazer tal matéria, vamos fazer tal jogo, vamos fazer de um jeito, de outro, vamos participar de tal evento, vamos em tal lugar. Então, tudo isso, um grupo mais diverso, mais heterogêneo, traz o que a gente chama de a soma das partes é maior, né? O resultado é maior do que cada parte se a gente fosse ver individualmente. Então, isso eu acho que é uma coisa que também é uma característica do projeto para quem participa dele, enquanto monitor, né? Os alunos da UFABC. Mesmo. Transformador. E olhar a sociedade como múltipla, né? Isso é uma característica realmente que nós engenheiros não temos. E a gente, até pela nossa formação tradicional, que engenheiro civil, ele vai, que é o meu caso, eu vou construir infraestrutura, residências, e eu trabalho só com isso. Já o engenheiro mecânico só faz carros, né? O engenheiro eletricista faz... Eu acho que o mundo está mudando, que a gente... Totalmente. Na verdade, a engenharia está voltando para o início, né? Eu brinco muito e não sei se você tem essa informação. Isso quem me passou foi um professor de quando eu era estudante. Que a engenharia civil, ela veio porque existia antes somente engenharia de guerra, engenharia militar. A primeira engenharia que surgiu foi a engenharia civil, por isso que ela tem esse nome. Não uma engenharia de construção, engenharia civil. E dali dela veio se diversificando outras questões. Precisam construir bomba. Aí veio o engenheiro mecânico, depois até chegar no foguete, agora a engenharia de robôs, enfim. Então eu acho que agora nós estamos voltando para a origem, que a engenharia tem que resolver todos os problemas. Independente se eu sou civil, se eu sou mecânico, se eu faço aeroespacial, eu tenho que pensar na sociedade como um todo, né? Como um todo. Então, eu acho que a formação do engenheiro, independente da engenharia, né, da especialidade da engenharia, ela tem que levar em consideração que esse profissional que vai para o mercado, daqui a alguns anos, ele vai exercer uma profissão que hoje talvez nem existe. Então, e aí? Tudo que ele aprendeu vai ser jogado fora? É obsoleto? Ou tudo que ele aprendeu, ele vai conseguir aproveitar para se desenvolver e para continuar aprendendo? Tem que aprender a pensar, né? Exatamente, então é o que a gente chama de aprender a aprender, né? Aprender a ser autônomo. Aprender é legal. E eu vou caminhar, eu tenho aqui um roteirinho, vocês estão vendo, eu tenho um roteirinho que eu faço sempre os questionamentos. Estou chegando no meu último questionamento, mas isso não quer dizer que a gente tem que parar. Se quiser entrar depois em algum assunto, a gente fica à vontade. Se você pudesse, até agora, eu sempre faço esse questionamento para os estudantes, né? Agora estou fazendo para uma professora doutora. Deixar um recado para quem está nesse mundo da engenharia. Você acha que mais do que ninguém tem essa possibilidade de deixar um recado para quem quer ingressar na engenharia, que está no ensino médio, quem está vivendo engenharia e vai se transformar em engenheiro. Além da coragem que você já trouxe e do mundo múltiplo, mas uma característica pessoal, o que você poderia deixar? Não sei, é para pensar filosoficamente mesmo, deixar um recado para a sociedade. Acredite em você, no seu potencial
independente de onde você veio, para onde você quer ir, acredite em você e persista. Não desista diante dos inúmeros problemas que você vai encontrar ao longo do caminho. O caminho de se tornar um engenheiro não é fácil, não é simples. E eu digo que eu sempre conto essa história para os meus alunos, que quando eu entrei para fazer engenharia, eu estudei na UFABC, eu me formei em engenharia de instrumentação, automação e robótica, né? E aí hoje eu tô dando aula na aeroespacial, enfim. Mas... Isso tá provando tudo que você disse agora. Exatamente. E aí quando eu tava cursando e tal, primeiro que eu achava que era, assim, eu queria fazer engenharia, tinha essa pretensão, mas o doutorado era coisa que, tipo, gente, eu achava que doutor era gente maluca que eu vi em filme, assim, aquele estereótipo, sabe? Porque na minha família não tinha ninguém, não tinha ninguém doutor, isso nem passava pela minha mente, tipo, ser doutora, pensar sequer isso fosse possível. E aí, quando eu entrei na UFABC, que tinha um monte que todos os professores lá são doutores, então eu comecei a ter muito contato com professor jovem, doutor e tal, e eu vi que eles eram normais, aí eu falei, gente, ou pelo menos quase normais, aí eu falei, isso é possível. Então, se ele é, ou se ela é, se eles estão aí, eles são doutores, eu também acho que talvez eu possa ser, né? Então, aí foi que eu segui pra carreira acadêmica, enfim, segui meu caminho. Mas quando eu tava me formando na engenharia, eu pensava, eu idealizava alguma coisa tipo, nossa, eu vou ser engenheira, era algo muito incrível. E é claro, é algo que todo mundo pensa, vou ser engenheira, né? Ai, que legal, vou ser engenheiro, nossa, que show. E aí eu fui buscar meu diploma, me formei e tal, fui buscar o diploma, eu achava que, nossa, eu vou pegar o diploma e eu vou ser engenheira. Quando eu pegar o diploma, eu vou ser engenheira. E aí eu achava que, sei lá, ia acontecer alguma coisa. Luzes iam cair, fogos de artifício, não sei. E aí eu fui lá, peguei o diploma, olhei o diploma, ela falou, assina, eu peguei uma caneta Bic, assinei e nada aconteceu. Continuou igual. Continuou tudo igual. E eu sempre falo pros meus alunos, eu falo assim, por que continuou tudo igual? Nada mudou? Nossa, que chata essa história. É porque já tinha mudado. Eu já era engenheira, né? Então, ser engenheiro, se tornar engenheiro, é uma caminhada, é um caminho. Então, desde o primeiro dia de aula que você entrou lá e você começou a estudar lá cálculo e se lascar, você já está se tornando engenheiro, né? Então, naquele momento que você se forma, você já é. Eu até falo para os alunos, vocês já são engenheiros, no final do curso já é engenheiro já. Quem está no primeiro semestre é 10% engenheiro, quem está no segundo é 20% engenheiro, e até chegar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é um caminho que, como todos os caminhos que a gente escolher para a nossa vida, vão ter dificuldades para serem superadas, vão ter desafios e vão ter muitas coisas muito legais também, né? E como é a vida, de forma geral. Então, se você tem essa pretensão, se você quer, se isso é um sonho ou é um objetivo, então persista, que você acredite em você que você vai conseguir, você vai chegar lá. Pode ser que você demore um pouco mais, ou um pouco menos. Pode ser que para você seja muito fácil, muito tranquilo, pode ser que para você seja muito mais difícil, mas você vai chegar. De uma forma ou de outra, por um caminho ou por outro, você vai chegar lá. Então, acho que é isso. É não desistir, persistir. Diante do mercado de trabalho, que é extremamente volátil, você busca um estágio, você não consegue, você acha que você nunca vai conseguir, e de repente uma outra porta se abre que você nem imaginou, alguma coisa totalmente diferente do que você estava imaginando acontece e você encontra um outro caminho. Então é isso, é ter paciência, persistência e coragem. Então agora, depois de doutorado, vai ter que fazer um pós-doc. Talvez. O seu doutorado foi em que área? Engenharia elétrica, na Unicamp. E o mestrado foi na engenharia mecânica. Apesar de serem cursos distintos, foi tudo na mesma área. Minha área de pesquisa é em controle. Então, o que eu desenvolvo hoje com os alunos e na minha pesquisa é tudo na área de controle. E, claro, a área de controle ela é muito vasta, porque você pode aplicar a teoria de controle para tudo, né? Então, eu tenho aplicado também em sistemas aeroespaciais, né? Então, foguete. Inclusive, um aluno que eu orientei na iniciação científica desenvolveu um sistema um simulador, né? De 6 graus de liberdade que serviu para o pessoal da Rocket fazer os testes do foguete e projetar o foguete que foi o campeão da IREC. Então você fez parte. De uma forma indireta. O aluno fez tudo, eu só orientei. Mas tá bom.
Professora, teve alguma coisa que ainda que a gente não falou, que você acha que é importante falar? Aqui, deixar um registro, agradecimentos. Fica à vontade. Eu acho que a gente esqueceu de falar que... Eu não sei se eu falei isso, mas se eu não falei, eu falo de novo. Que hoje em dia a extensão é obrigatória no currículo de todo engenheiro. Então, se você entrou na graduação, você vai precisar fazer 10% da sua carga horária em extensão. E isso é muito. E uma das maneiras de você conseguir atingir essa carga horária dentro da UFABC é através dos projetos de extensão. Então, você vai ter 2 ganhos, né? Um, que é participar do projeto e vivenciar tudo isso que a gente conversou aqui de uma forma muito intensa, porque são os alunos que fazem tudo, né? A gente só orienta e eles põem a mão na massa e fazem tudo. E também vai conseguir cumprir os seus créditos, enfim, tem esse ganho aí também. Né? Então é importante dizer que a extensão, ela está sendo vista agora como algo muito mais importante do que já foi há algum tempo. Né? Esse projeto existe desde 2016. Então a gente está muito antes do que a legislação agora ocorreu a curricularização. Esse projeto já existia essa consciência de que a extensão é importante, de que a universidade existe para atender a sociedade, né? E para dialogar, mais do que atender, para dialogar com a sociedade, para que a sociedade também possa contribuir com o desenvolvimento da universidade. Muitas coisas que a gente faz dentro do projeto de extensão são a partir de demandas que a gente obteve com a sociedade. Então, a gente teve aquela troca, a gente percebeu um problema ali, ou a própria público identificou o problema e trouxe pra gente, e a gente consegue, então, juntos, dialogando, resolver e enfim, propor soluções, propor melhorias. Então, isso é um dos pilares das instituições públicas, né, da universidade pública. É isso, é esse diálogo e realmente atuação na sociedade, né? E eu penso que principalmente no entorno, porque a gente precisa ajudar, né, o nosso entorno, fazer crescer e fomentar quem está do lado da gente. Que nós vivemos a cidade. Exatamente. Então, a importância da extensão, ela é crucial para o desenvolvimento da sociedade e da universidade. Durante muito tempo ficou como algo um pouco à parte, assim, como você faz, é um plus, mas não é algo tão importante, digamos assim, né? Mas hoje em dia a gente já vê que tanto que é obrigatório, né? Então, esse diálogo com a sociedade, essa preocupação com questões da sociedade é algo que o engenheiro de hoje em dia precisa ter e vai ter. De alguma forma, ele vai... Nem que for obrigado. Nem que seja obrigado, exatamente. Bacana. É isso. Professora, doutora Heloísa, muito obrigado. Foi muito legal, assim. Para vocês que estão vendo aqui ao vivo, isso não vai virar um corte, óbvio, mas eu não esperava que ia vir uma professora. A gente está chamando sempre as equipes, os estudantes, e foi legal. Foi, talvez, como eu comentei, não sei se foi ao vivo ou antes a gente estava conversando, como começou o programa aqui, quando eu comecei a entrevistar as primeiras entidades, eu fui na Paulista, por acaso comecei a entrevistar depois as equipes, as entidades. Talvez a gente comece a entrevistar os projetos de extensão. Quem sabe? E foi bem bacana, assim, porque muda um pouco o foco, porque cai um pouco mais para a sociedade. Sim. Eu acho que é algo fundamental a gente estar discutindo isso no dia a dia, levando realmente engenharia, não necessariamente só engenharia, mas levar os projetos das universidades para a sociedade, porque senão a gente fica só no mundo acadêmico, só pensando internamente. Então eu acho que isso foi legal que a gente debateu aqui. Eu não conseguia debater, não que eu não conseguia porque as pessoas não consigam debater. O foco de falar da Rocket, por exemplo, é dos foguetes e das competições. É natural. E aqui o projeto foi falar da sociedade, então foi algo bem diferenciado e incrível. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com a gente. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui conversando com você, conhecendo esse trabalho que também é incrível e é muito importante, né, de levar a engenharia para a sociedade. Às vezes é aquilo que eu falei no começo, a gente acha que é algo que não é acessível, não é pra mim, ou é muito distante, ou é chato, ou enfim, longe. E aí trazer pra perto, né, é algo que é fundamental. Bacana. Pessoal, vocês que nos assistiram até agora, muito obrigado, e a gente vai continuar aí com as entrevistas durante as semanas com as outras equipes e entidades, e talvez agora com alguns projetos de extensão. Até mais, tchau, tchau.